Dessa vez, vamos mergulhar de cabeça no mundo da psicologia financeira com o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Um livro que coloca o dedo na ferida. Ele tira a gente daquela ilusão de que sucesso com dinheiro é só planilha, MBA e fórmulas mágicas. Ele vai fundo na mente humana para mostrar que a gente decide com emoção, experiência de vida e, às vezes, até com um pouco de achismo. Logo de cara, ele conta da história do Ronald Read, um faxineiro que juntou uma fortuna investindo de forma simples e consistente, e a do Richard, um executivo de Wall Street que faliu. Uma baita lição de que status e cargo alto nem sempre garantem sucesso com grana. O mais legal é que o Housel não julga as escolhas de ninguém. Ele parte do princípio de que ninguém é maluco e que cada decisão financeira, por mais estranha que pareça, faz sentido para quem a tomou. Cada um tem sua história, suas crenças, seus medos. O que parece loucura para um pode ser a única opção para outro. Tipo, tem um cara que gastava boa parte do salário com bilhete de loteria. Sei lá, parecia meio sem noção, né? Mas para ele, era a chance de mudar de vida, de realizar coisas que pareciam impossíveis. Isso faz a gente repensar nossos julgamentos, né? Nunca sabemos a história completa por trás das decisões dos outros. Outro ponto que me deixou de boca aberta foi a questão da sorte e do risco. O Housel coloca a gente na real. Por mais que planejemos, sempre tem um fator imprevisível que pode dar uma reviravolta no nosso destino financeiro. Ele até usou o exemplo do Bill Gates. Se ele não tivesse estudado naquela escola super high-tech, será que teria criado a Microsoft? E se o amigo dele, o Kent Evans, não tivesse morrido naquele acidente, quem sabe não teriam virado sócios? A gente nunca vai saber. A gente gosta de achar que está no controle, mas a vida é cheia de surpresas. Aprender a lidar com a imprevisibilidade é essencial, não é? E, sabe outra coisa que o Housel explora? A nossa mania de nunca estar satisfeito. A gente sempre quer mais, mesmo quando já tem o suficiente. Tem um exemplo que o Housel cita de um amigo dele, que mesmo sendo rico, se sentiu um peixe fora d'água nos cassinos de Las Vegas, só porque os outros apostavam alto. A gente precisa encontrar o nosso próprio suficiente, senão, essa busca por mais vira uma bola de neve. A gente nunca se contenta, e essa busca desenfreada pode levar a decisões financeiras desastrosas. O Housel nos convida a ter mais consciência sobre o que realmente importa para a gente. Falando em coisas que realmente importam, ele também destaca a força do tempo e da paciência nos investimentos. Ele explica a mágica dos juros compostos de um jeito que até eu entendi. A gente tende a subestimar o poder da constância. Queremos, na maioria das vezes, resultado rápido, mas o segredo está em ter paciência, disciplina e uma visão de longo prazo. No mundo dos investimentos, a tartaruga costuma vencer a lebre, e essa vitória pode levar a gente para um dos maiores tesouros que o dinheiro pode proporcionar: a liberdade. O Housel defende que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer escolhas, de ter controle do nosso tempo e viver com propósito. Na história do estágio que ele fez, era um trabalho legal, intelectualmente estimulante, mas ele se sentia preso, sem autonomia. No final, a frustração foi maior que a grana, mas o que realmente importa é ter liberdade para decidir o que fazer com o nosso tempo. Essa liberdade é algo muito valioso, às vezes até mais importante do que um salário alto. Ter controle da própria vida é fundamental. E essa liberdade a gente conquista com uma relação consciente e equilibrada com o dinheiro. Essa liberdade passa por construir o que o Housel chama de fortuna invisível. Em vez de ostentar, a gente acumula, investe e constrói uma base sólida para o futuro. Tipo a Rihanna, né? Ela quase faliu porque gastava demais, mostrando para o mundo uma riqueza que, na verdade, não era tão sólida assim. A gente precisa ter cuidado para não confundir aparência com riqueza. A verdadeira fortuna está naquilo que a gente guarda, investe e usa para realizar nossos sonhos. E para construir essa fortuna, a gente precisa ir além da pura racionalidade. O Housel defende que ser razoável é mais importante do que ser racional. Às vezes a gente fica preso a fórmulas e planilhas, mas esquece de levar em conta as emoções, os valores pessoais e as circunstâncias da vida. Ele até cita Harry Markowitz, o cara que criou a moderna teoria de portfólios, mas que, na hora de investir o próprio dinheiro, não seguiu as suas próprias fórmulas.
A vida real é muito mais complexa do que qualquer modelo matemático. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre razão e emoção. E para navegar nesse mar de incertezas, a gente precisa ter uma margem de segurança, como o Housel chama. É tipo aqueles caras que contam cartas no blackjack, mas que mesmo assim apostam com cautela. A gente precisa ter um colchão para lidar com as inevitáveis turbulências da vida e do mercado, né? Seja um fundo de emergência, diversificação de investimentos ou simplesmente viver abaixo das nossas possibilidades. Como sabemos, o futuro é incerto, e ter uma reserva de segurança nos dá confiança para enfrentar os imprevistos com mais calma. E por falar em futuro, o Housel nos lembra que a gente muda ao longo do tempo. Nossos objetivos, valores e tolerância ao risco também. Ele conta a história de um amigo que se dedicou anos para ser médico, mas depois se frustrou com a profissão. Isso é um lembrete de que a vida é dinâmica e nossos planos precisam acompanhar essas mudanças. A gente precisa estar aberto a rever nossos planos e adaptar nossas estratégias financeiras de acordo com a fase da vida que a gente está vivendo. Essa capacidade de adaptação é crucial para lidar com as inevitáveis mudanças do mercado e da economia. E por falar em mudanças, o Housel também explora a sedução do pessimismo. A gente tende a dar mais atenção para as notícias ruins, né? A mídia adora um drama, e esse pessimismo todo pode nos paralisar e impedir de tomarmos decisões conscientes. Ele nos convida a ter um olhar mais equilibrado, ignorar os riscos, mas também não se deixar levar pelo medo. Afinal, a história mostra que a humanidade já superou diversas crises e continua evoluindo. E para não cair em armadilhas, ele também nos alerta sobre o perigo de acreditar em qualquer história que nos contam, especialmente no mundo do dinheiro. A gente tende a buscar explicações fáceis, principalmente quando estamos diante de incertezas. Ele compara isso com a época da peste negra, quando as pessoas se agarravam a curas milagrosas, sem nenhuma base científica. No desespero, a gente acredita em qualquer coisa, por isso é tão importante ter senso crítico, questionar as informações que a gente recebe e buscar fontes confiáveis. No mundo financeiro, a gente precisa ser cético, pesquisar, analisar os fatos e tomar decisões com base em evidências sólidas. A racionalidade e a análise crítica são nossos melhores aliados para evitar furadas e construir um futuro próspero e tranquilo. Já nas Confissões do Morgan Housel, a gente vê como ele aplica esses princípios na vida real, abrindo o jogo sobre as próprias experiências, estratégias, até algumas vulnerabilidades. Ele tira a máscara do guru financeiro e fala: "Olha, eu também sou gente como vocês." Isso é ótimo. A gente vê que ele não é perfeito, que também comete erros, tem dúvidas e inseguranças. Uma das coisas que ele confessa é que investe de um jeito diferente do que prega. Ele defende a simplicidade, mas admite que às vezes se aventura em estratégias mais complexas só para experimentar. Isso é bem humano, né? Sem medo de ser vulnerável. E essa honestidade torna as confissões dele ainda mais valiosas. E sabe o que me chamou a atenção? A relação dele com o risco. Ele cresceu numa família com poucos recursos, então desenvolveu uma certa aversão ao risco. Quem já passou por perrengue financeiro fica mais cauteloso, com medo de perder o que conquistou. Mas o bacana é que ele aprendeu a lidar com o risco de forma mais consciente, buscando um equilíbrio entre segurança e a busca por oportunidades. Aprender a dançar com o risco é fundamental para qualquer investidor. O desafio é achar o ponto certo, equilibrar a ousadia com a prudência. E o Housel mostra que esse equilíbrio não está em fórmulas prontas, mas sim no autoconhecimento, na experiência e em saber até onde a gente pode ir. E para lidar com o risco sem surtar, é fundamental ter aquela base sólida. Mas o segredo está em construir um colchão de segurança para, quando o mercado der aquelas piruetas malucas, a gente não cair de cara no chão. O Housel é categórico no mundo do dinheiro. Impulsividade, ganância e falta de planejamento são receita para o desastre. Ele defende a calma, o pensamento de longo prazo, a disciplina, a paciência, a busca por conhecimento e a prática de uma vida simples. E para ilustrar esse caminho, ele compartilha detalhes da própria estratégia, investindo em ações de empresas sólidas, com potencial de crescimento a longo prazo. Imóveis também fazem parte do portfólio dele, buscando propriedades em boas localizações que gerem renda passiva com aluguel. Imóveis são clássicos, né? Eles trazem uma sensação de segurança, de patrimônio.
Ele reforça a importância da diversificação, investindo em diferentes tipos de ativos para reduzir o risco. Não colocar todos os ovos na mesma cesta e ter paciência é essencial. Ele pensa em décadas, não em dias ou meses. O horizonte de longo prazo é fundamental para colher os frutos dos juros compostos, e para alcançar o sucesso como investidor, ele destaca a disciplina para poupar, investir com constância e resistir à tentação de gastar tudo. O segredo não é apenas ganhar mais, mas saber administrar bem o que se tem. Gostei da parte em que ele fala da importância de ter uma vida simples, evitar o consumismo desenfreado, encontrar a felicidade nas coisas que realmente importam: família, amigos, saúde, propósito de vida. No final, é isso que vale a pena. Ele encerra esse capítulo com uma frase poderosa: o objetivo de investir não é ficar rico, mas sim viver uma vida rica. É sobre usar o dinheiro para realizar sonhos, ter mais tempo livre, viver com mais propósito. Viver uma vida rica em experiências, aprendizado, em conexões, usando o dinheiro para construir um futuro melhor, mais justo e mais feliz. Ele não só explica a relação entre a mente e o dinheiro, como também dá ferramentas para a gente lidar com esse mundo de forma mais inteligente, mais segura, coloca a gente para pensar estrategicamente sobre as nossas finanças. Uma coisa que ficou martelando na minha cabeça foi a importância de ter uma filosofia de investimento, tipo um norte, sabe? Algo que seja a nossa cara, que faça sentido para a nossa vida, para os nossos objetivos. Não adianta seguir cegamente gurus financeiros ou tentar imitar estratégias complexas que não se encaixam na nossa realidade. Cada um tem seu caminho, seu perfil de risco, seus sonhos. E o Rawls defende que essa filosofia precisa ser simples, fácil de entender e principalmente sustentável ao longo prazo. A gente quer ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Sem ficar refém de decisões impulsivas ou modismos passageiros. E essa simplicidade se aplica em várias áreas. Na hora de escolher onde investir, por exemplo, ele sugere que a gente foque em empresas que a gente entende, que admira, que acredita que tem futuro. Nada de tentar adivinhar qual a próxima ação da moda ou investir em setores que a gente não conhece. Se a gente investe em algo que conhece e acredita, a gente se sente mais seguro, mais confiante. E essa confiança ajuda a gente a lidar com as inevitáveis oscilações do mercado. A gente dorme mais tranquilo. Rawls é um grande defensor daquela visão de longo prazo. A gente precisa ter paciência, disciplina, não se deixar levar pelo pânico do dia a dia. O mercado financeiro é uma maratona, não um sprint. E para completar essa maratona, a gente precisa ter pique para poupar, investir com constância, resistir à tentação de gastar tudo o que ganha, e o segredo da riqueza não está só em ganhar muito, mas sim em saber administrar o que se tem, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Essa disciplina não significa viver na miséria. Pelo contrário, ele defende que a gente use o dinheiro para ter uma vida rica em experiências, em relacionamento, em propósito. Usar o dinheiro para ter mais tempo livre, viajar, curtir a família, os amigos, investir na saúde, no bem-estar, fazer diferença no mundo. O dinheiro pode ser um meio para a gente alcançar a felicidade e a realização pessoal. E para finalizar, queria compartilhar uma frase do livro que achei genial. A melhor maneira de enriquecer é não desejando coisas caras, mas sim desejando a liberdade que vem de não precisar comprá-las. É uma mensagem poderosa que nos desafia a repensar nossos valores, buscar a felicidade nas coisas simples e usar o dinheiro para conquistar a liberdade de fazer escolhas, de ter tempo para o que realmente importa, e é essa liberdade de viver a vida do nosso jeito é o maior tesouro que o dinheiro pode nos dar. Agora que você sabe como a psicologia afeta suas finanças, que tal colocar essas dicas em prática? Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe este vídeo com quem está disposto ou disposta a aprender mais sobre dinheiro. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.